no vale de ossos secos. Ezequiel 37, do versículo 1 até o 11. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Por meio do Espírito Santo, Ezequiel profeta vê, numa visão, um vale cheio de ossos. É um quadro que mostra o fim dos recursos naturais e humanos. Aparentemente, é o fim de tudo. Às vezes Deus nos permite chegar ao fim. São situações difíceis, insolúveis, complicadas. Nossas forças se acabam, nossos recursos se acabam, sentimos que tudo acabou. E que, na verdade, muitas vezes nós desistimos. Ao invés de buscarmos a face do Senhor, mesmo tendo a promessa, porque o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis enquanto é tempo. As Escrituras Sagradas nos falam várias vezes que nós devemos buscar a face do Senhor. Tudo é possível ao que crê. Nós achamos muitas vezes que chegamos ao fim da linha, que não há mais solução. É a falência espiritual, física e mental. Não se luta mais, cessa a resistência,
você fica totalmente esgotado, vazio, seco, parado, insensível. Mesmo sabendo que aquela alternativa, que aquela sua decisão não é correta, mesmo sabendo que aquela sua decisão é derrota. Afinal de contas, o que nós podemos fazer sem Deus? Nada. Jesus Cristo disse, o nosso Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Quem sabe nesta madrugada, agora, no momento, praticamente quando chegar às 6 horas da manhã, começa um novo dia. A madrugada se vai e amanhã chega para termos mais um dia, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso, hoje nós temos mais uma oportunidade neste dia, nesta manhã, de buscarmos o Senhor e procurar no Senhor um renovo espiritual. Olhar para dentro de nós mesmos e perguntarmos: o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Financeiramente, emocionalmente, moralmente, fisicamente, familiarmente, profissionalmente. Aparentemente é o fim de tudo, não tenho mais nada, mas por quê? Muitas vezes nós dizemos: não adianta mais, tentei, fiz o melhor que podia e nada mudou. Mas é nessa hora, quando esgotam nossos recursos, quando chegamos ao fundo do poço, quando não encontramos mais saída, Deus sempre entra em ação e as coisas acontecem. E o que nós podemos aprender no vale de ossos secos? Primeiro, Deus pode trazer à vida tudo aquilo que você considera morto. Poderão reviver esses ossos? A resposta do profeta: tu o sabes, Senhor. É uma resposta de um homem de Deus, Ezequiel 37:3. Deus pergunta: você acha que o seu problema é muito difícil para eu resolver? Jesus nos diz: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lucas 18:17. Quando tudo parece perdido, Deus tem solução. Veja o caso de Lázaro, João capítulo 11. Jesus chegou 4 dias depois do seu sepultamento. Parecia tarde demais, mas para Deus não era. Depois do seu encontro com Marta, Jesus, por seu intermédio, enviara este recado a Maria: o mestre chegou e te chama. Que notícia tão confortadora, tão oportuna! O mestre chegou. Jesus chegou. Ele está entre nós. E quando ele chega, as coisas acontecem. Quando Jesus chega, ele traz descanso. Mateus 11:28. Quando ele chega, traz vida. João 10:10. Quando ele chega, traz comunhão. João 1:29. Quando ele chega, traz satisfação. João 6:35. Quando ele chega, traz provisão. Salmos 23, do 1 ao 3. Quando ele chega, traz segurança. João 10:28. Quando ele chega, traz paz. Romanos 5:1. Quando ele chega, traz esperança. Mateus 9:24. Quando ele chega, traz saúde. Marcos 10:52. Quando ele chega, traz salvação. Atos 4:12. Em meio à desolação, dor, saudade, lágrimas, em meio a uma situação triste, Jesus chega
trazendo esperança. É sempre assim. Onde Jesus está, renasce a esperança, a luz volta a brilhar. Em João 21, a Bíblia se refere ao grupo de 7 homens liderado por Pedro, que parece desanimado, supunham que Jesus estava ainda morto, mas naquela madrugada fria, Jesus chegou, renovando a esperança. A viúva de Naim, saindo da cidade vem a morte, entrando na cidade vem a vida, saindo da cidade vem a dor, o sofrimento, entrando na cidade vem a esperança, a oportunidade e vem a possibilidade, um funeral e Jesus Cristo, o encontro da morte com a vida. Jesus tocou no espírito. 2. Temos a mania de colocar um ponto final onde Deus não determinou. Era esse o espírito do povo de Deus no exílio babilônico. O povo diziam: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Ezequiel 37:11, parte B. Na Bíblia vemos a história de diversos homens e mulheres de Deus que erraram em achar que podiam determinar o momento de Deus para a sua vida. Um hábito que nós temos até hoje. Elias no Monte Carmelo. Elias era um dos profetas mais magníficos registrados na Bíblia. Após uma grande vitória em uma luta contra 450 profetas de Baal, se enche de pavor de uma mulher e pede para morrer. Ele determina o seu próprio fim. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis capítulo 19, versículo 4. Ele ficou deprimido, dormia constantemente e foi preciso Deus mandar seu anjo para encorajá-lo. Em 1 Reis capítulo 19, versículo 7, o anjo acorda Elias e diz: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Em Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quando o diabo disser é o fim, é porque agora Deus vai agir. Será o início dos melhores dias, das melhores vitórias, dos melhores casamentos. O diabo disse a Josué nas cisternas do deserto: é o fim, e Deus disse: é o começo. José, o governo do Egito, te espera. O diabo disse para Moisés no deserto de Sim: é o fim, e Deus disse: é o começo, Moisés, transformar-te-ei no libertador do meu povo. O diabo disse para Esther no tempo da escravidão: é o fim, e Deus disse: é o começo, transformar-te-ei na rainha dos medos e persas. O diabo disse para Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha: é o fim, e Deus disse: é o começo, vocês serão grandes governadores da Babilônia. O diabo disse para Daniel na cova dos leões: é o fim, e Deus disse: é o começo, sua história mudará o mundo. O diabo disse para Jonas na barriga de um peixe: é o fim, e Deus disse: é o começo, Nínive será salvo através da tua pregação. O diabo disse para João, exilado na ilha de Pátimos: é o fim, e Deus disse: é o começo, você escreverá a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. O diabo disse para Jesus, morto na cruz: é o fim, e Deus disse: é o começo, todo o poder no céu e na terra eu entrego nas tuas mãos. Por isso, se o diabo disser a você que é o fim, comece a dar glórias a Deus e aleluia, porque Deus está dizendo: é apenas o começo. Depois disso haver acontecido, tornou Deus ao profeta Ezequiel e falou: portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos saís. Portanto profetiza e dize-lhes:
Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Há muitos irmãos que já sepultaram os seus sonhos e os seus ideais. Se no seu coração a esperança morreu, se os seus sonhos não se realizaram, se os seus castelos se ruíram, se as coisas não estão engrenando, que o Mestre está chegando. E com a chegada do Senhor, a chama reacende, a esperança renasce, os desertos se transformarão em lagos, o choro em risos, a tristeza em alegria. Jesus é a nossa esperança. Há ainda esperança para você. Jeremias 3:26. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 30, versos 5. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Isaías 64:4. Deus está criando uma situação favorável para você. Ainda há esperança. Creia e prosperarei, tu e a tua casa. O sol ainda nos aquece, a terra ainda nos dá o alimento. Creia em Deus. Busque o Senhor enquanto pode achar. O profeta profetizou como recebeu a ordem. Então o Espírito entrou nos ossos e eles viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Cada osso vai encontrando seu lugar no corpo. Isso pode ser usado de forma aplicada para dizer que cada pessoa vai encontrando sua posição no corpo de Cristo, que é a igreja. Vai encontrando sua razão de viver, sua missão, seu objetivo de vida, sua função. Na realidade, nós sabemos que Deus nos criou para termos comunhão com Ele. E por isso devemos buscar a sua face enquanto podemos achar. Buscar ao Senhor, fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Glorificado e exaltado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.